o Brasil é uma das, né, das grandes economias do mundo, então o número em si não é tão surpreendente, mas por outro lado, reforça aí uma ideia de que o brasileiro tem interesse por tecnologias novas. Acho que um exemplo recente e que mostra muito isso é o crescimento do Pix, que aí em 1 ou 2 anos já se tornou o principal meio de pagamento é, do Brasil, né? Todo mundo hoje tem um Pix. Você acha que tem a ver essa coisa do perfil do brasileiro de estar aberto a novas tecnologias? Ou você acha que também tem, como você citou aí o exemplo da Argentina, que também tem esse contexto econômico, ou que o brasileiro está em busca de novas formas de investir? O que você acha que explica esse interesse por cripto? Eu acho que, sem dúvida, é um pouco diferente da Argentina. Apesar da nossa inflação ela ter crescido nos últimos anos, a gente vem sofrendo com a inflação, mas nada se compara aqui no Brasil com o que acontece na Argentina atualmente. Mas, sem dúvida, eu acho que, de fato, o interesse, o brasileiro ele se interessa pelas oportunidades que surgem. Então, eu acho que, desde o momento que as criptomoedas começaram a ter uma relevância maior, isso gerou um interesse das pessoas, um interesse institucional também. O Brasil é um dos países onde a gente tem exchanges já bem estabelecidas desde 2015, 2017, 2018. Então, é um mercado maduro. Essas empresas, inclusive, elas já têm uma preocupação muito forte com compliance, de regras de segurança e tudo mais. Mas eu acho que quando a gente fala especificamente do Brasil, e o Pix é um exemplo fantástico que você citou, é que o brasileiro, sim, ele está disposto a adotar novas tecnologias, ele está disposto a permitir que qualquer tipo de recurso que facilite a vida dele, ele seja de fato ali implementado, ele seja utilizado no dia a dia. Eu acho que o outro aspecto também que acaba facilitando esse surgimento de novas tecnologias é os órgãos reguladores, o próprio Banco Central, que tenta assim, estimular o desenvolvimento tecnológico. Eu acho que isso é algo também muito interessante que vale a pena pensar, porque existem outros países que discutem proibição. Eu acho que aqui no Brasil a gente sempre teve uma discussão construtiva em relação a como regular, a como conseguir trazer criptomoedas ali para a vida das pessoas de modo seguro, mas uma discussão de proibição é algo que não teve, pelo menos não avançou. Então eu acho que a gente consegue alinhar o interesse da população em novas oportunidades, estar aberto a novas tecnologias e também um ambiente propício ali ao desenvolvimento tecnológico, que também é muito fomentado pelos órgãos reguladores que estão ali trabalhando com as indústrias, com o espaço a todo momento. E aí, essa sua resposta, ela me levantou dois pontos aqui que eu queria discutir com você. O primeiro é se vocês, na Chainalysis, já detectaram ou têm alguma percepção de que a adoção mais acelerada também está relacionada de alguma forma com o aumento de atividades ilícitas. E eu digo isso assim, porque quando a gente tem mais pessoas entrando nesse ecossistema, são mais pessoas que estão aprendendo a lidar com isso, que ainda não sabem exatamente como funciona uma wallet ou como fazer uma transferência. E aí, isso faz com que maus atores ajam com mais intensidade nesses lugares. Assim, o Brasil ele também está numa posição nesse ranking semelhante, se a gente for falar de atividade criminosa que usa cripto e blockchain? É uma excelente pergunta. Eu acho que quando a gente avalia a atividade ilícita na América Latina como um todo, e o Brasil a gente se inclui nesse contexto, a gente tem um volume grande associado a golpes. Então eu acho que no Brasil criptomoedas também estão associadas a potenciais golpes que ocorrem. É uma realidade, e eu acho que também isso entra muito na questão não só apenas do volume da adoção do próprio país, mas eu acho que também entra um pouco mais na ausência de um marco regulatório, algo que acontecia até pouco tempo. Eu acho que a regulação ela vai conseguir trazer um pouco mais de confiança nesse sentido, onde as empresas vão precisar cumprir algumas determinadas diretrizes e também vai facilitar o próprio acesso do investidor de simplesmente checar se aquela empresa está registrada como órgão regulador. Mas, sem dúvida, eu acredito que quando você tem um país como o Brasil, como a sétima principal
sétimo país ali no ranking de adoção de criptomoedas, com um volume muito elevado. Sem dúvida, criminosos ali eles enxergam isso como uma oportunidade. Mas um ponto que eu acho relevante também citar dessa sua pergunta, Gabriel, é quando a gente vai analisar também como o volume de transações ele impacta o aumento ou não da atividade ilícita, certo? Quando a gente estava avaliando, por exemplo, em 2021, o nosso relatório de atividade criminosa, a gente detectou que 0,12% de todo o volume transacionado ele estava associado a entidades, enfim, a transações que envolviam uma contraparte ali de risco, uma contraparte ilícita. E esse valor, como eu comentei anteriormente, ele dobrou, saiu de 0,12 para 0,24. Mas quando a gente avalia o volume absoluto de transações, esse volume de 2021 ele não é maior do que o volume de 2022. A gente vem passando por um momento no mercado que é um momento de baixa, ou seja, o interesse ele não está tão ativo como estava no ano passado, mas ao mesmo tempo a gente viu uma série de desenvolvimentos ali do mercado, uma série de fatos que trazem um pouco mais de luz para o porquê desse número de 20 bilhões ele ser tão alto. E aí a gente pode citar, por exemplo, uma OFAC, que é a organização ali de controle de ativos digitais, de ativos externos dos Estados Unidos, atuando de maneira muito mais forte contra organizações que eles consideram ali como de risco. Então, sancionando essas instituições. A gente pode citar, por exemplo, apenas em 2022, a Garantex, que é uma exchange na Rússia, que ela foi sancionada devido a supostas a um suposto envolvimento ali na facilitação de pagamentos de ransomware, que seriam basicamente aquela extorsão, aquele sequestro de estruturas de empresas, e você pede em troca um valor ali para conseguir liberar. Além da Garantex, você teve também o próprio Tornado Cash, que é um protocolo ali de mixing da Ethereum, que também foi sancionado, gerou uma polêmica muito grande na indústria, uma dúvida, ainda existem muitas discussões a esse respeito. E nós tivemos também a sanção do principal mercado ilegal, de um dos principais mercados ilegais do mundo, que é o Hydra Marketplace, que era muito famoso pela compra e venda de drogas, o mercado russo também, que inclusive foi fechado ele foi encerrado ali por uma operação internacional de cooperação internacional de polícias e tudo mais. Então, quando a gente avalia os números, a gente consegue detectar que esse aumento de atividade ilícita ele também está muito associado às próprias jurisdições e o próprio ecossistema, ao próprio mercado. Então, no ano de 2022, a gente teve um aumento significativo do volume transacionado para entidades sancionadas, já que o Tornado Cash ele tem uma relevância muito grande no ecossistema, pelo menos tinha até a data da sanção, e a própria Garantex, como a Rússia ela não responde a regulamentações, a sanções norte-americanas, ela simplesmente mantém a operação da Garantex sem nenhum tipo de problema. Então, a partir disso, a gente consegue identificar esse aumento de atividade ilícita de 2021 para 2022, e também um outro ponto, que aí eu acho que cai bem na sua pergunta, que é a questão dos fundos roubados. Então, a gente teve também um aumento significativo na utilização de protocolos DeFi, acredito que do ano 2021 para o ano 2022, atualmente, acho que cerca de 50% de todo o volume transacionado, quando a gente compara, ele está no espaço DeFi, 50% passando por exchanges centralizadas e outros 50% pelo espaço DeFi, e a gente consegue, então, avaliar também que diversos protocolos foram hackeados durante esse tempo. Então, respondendo sua pergunta de maneira bem objetiva, que não foi o caso, é possível sim avaliar essa questão da adoção, mas a gente vai levar em consideração também outros fatores da indústria que impactam diretamente nesse número aí de volume de atividade ilícita.